Olá, pessoal. Como a gente não conseguiu resolver a nossa listinha completa na aula de hoje, eu lanço aqui esse vídeo para a gente poder complementar a resolução dos exercícios, tá bom? Visando aí a nossa primeira avaliação. Então vamos lá. Na primeira questão discursiva, que acredito que sejam as questões de grau de dificuldade um pouquinho maior, ela diz assim, ó, engoliu aqui a letra U, mas diz assim: um garoto arremessa uma pedra para baixo sobre uma mina e a pedra ela leva 3 segundos. Então vamos aqui pegar essa primeira informação, ó, 3 segundos para atingir o fundo da mina, né? Sabendo que a mina possui 60 metros de profundidade, calcule a velocidade com que a pedra foi atirada. Então essa questão, gente, ela é uma questão atípica, porque não é uma situação de queda livre. Uma vez que eu já tenho uma pedra onde ela será lançada com uma velocidade inicial, onde o interesse dele é descobrir o valor aí desta velocidade inicial, e ela chega, digamos aqui, ó, seja o fim da mina, tá bom? Onde essa mina, ela tem aí, eu vou chamar de H0 e você vai entender por quê, uma altura de 60 metros, como foi colocado aqui no problema, tá bom? Então não é uma situação de queda livre, porque existe uma velocidade inicial, e sim uma situação onde eu estou lançando o corpo para baixo. E ele diz que ela vai levar um tempo para chegar lá no fim de 3 segundos. Então vamos anotar aqui, ó. Quando ela chegar bem aqui, gente, ó, no fim da mina, a altura final, tá? Lá no fundo da mina é zero. Então isso significa dizer que ele já caiu de uma altura inicial de 60 metros e pretende então que você determine o valor dessa velocidade inicial. Gente, como na vertical nós temos um movimento que ele é uniformemente variado, tá? E a gente tem basicamente uma altura final, uma altura inicial. Sabemos neste caso que a gravidade local, vamos adotar o valor como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E então a gente tem aqui, querendo ou não, um movimento que ele é uniformemente variado para baixo. Agora eu quero destacar uma coisa importante aqui para vocês, tá? Como esse movimento, ele é um movimento que na descida, ele tem uma velocidade que a gente está direcionando para baixo, assim como a gravidade, tá? Mas nós também sabemos que dentro do movimento uniformemente variado, existe a classificação para que o movimento ele seja retardado ou então acelerado. O movimento, uma vez acelerado, a gente garante a informação que o sinal da aceleração e da velocidade, eles têm que ser exatamente iguais, tá? Uma vez que a gente tem essa informação, eu posso então aqui recorrer à função horária da posição, onde nessa função horária do espaço, no movimento uniformemente variado, a gente aprendeu que ela pode ser escrita como sendo essa aqui, ó. A posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o t ao quadrado sobre 2. Adaptando essa condição para o movimento vertical, a gente passa então a informar que o S final seria a altura final, o S inicial seria a altura inicial, o V0 a gente vai conservar como sendo o V0T, tá bom? E aqui nós temos que o A ele passa a ser representado pela letra G. Então vai ficar GT quadrado sobre 2. Agora uma informação importante, gente. Uma vez que eu estou lançando esse corpo aqui, ó, essa pedra para baixo, lançando ela para baixo, a gente vai ter uma diminuição de altura, né? Então, convencionando que esse cara tem um movimento que não é progressivo e sim retrógrado, porque tem diminuição na altura, e no movimento retrógrado, a gente considera que o sinal da velocidade aqui, ó,
acaba sendo um sinal negativo. Aí lembrando, como o movimento em questão ele é acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Então logo você também vai ter que colocar o sinal negativo para a aceleração da gravidade. Então agora aplicando essa situação ao problema, nós temos a altura final como sendo zero, a altura inicial como sendo 60, que foi destacado bem aqui, menos a velocidade inicial, que é o termo que a gente quer saber, mas a gente sabe que lá no fim do poço, né? Ou aí, como ele coloca, no fundo aí desta mina, leva 3 segundos para ele poder chegar lá. Então, menos a gravidade, que vale 10, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Sendo assim, nós temos 0 para a altura final, 60, repetindo aqui, ó, V0 vezes o 3, eu vou ter menos o 3 vezes a velocidade inicial, e aqui eu posso resolver direto, né? Uma vez que 3 ao quadrado vale 9, 9 vezes 10 dá 90, dividido por 2, 45. Sendo assim, eu vou pegar esse 3 V0, que está negativo, vou trazer ele para o outro lado, está aqui ele, ó, 3V0 positivo, e aqui eu tenho 60 menos o 45, totalizando o valor 15. Logo, a velocidade inicial vai ser igual a 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3, valor final dessa velocidade será de 5 metros por segundo. Tá bom? Então aí a gente acabou de resolver a questão de número 1. Partindo agora para a questão de número 2, nós notamos a seguinte situação, gente, agora. Ó, um vaso de flores, conforme indica a situação, ele cai do alto de um edifício. E ele demora um tempo, pelo que está sendo colocado aqui, ó, de 6 segundos para ele poder atingir o solo. Ele pede para você adotar que a gravidade local vale um valor de 10 metros por segundo ao quadrado e pede no primeiro item que você calcule a altura de queda, tá? Então a letra A, ela é bem direta, porque aqui eu tenho um vaso e esse vaso ele vai efetuar um movimento de queda livre, tá? De forma que ao atingir o solo, ele vai demorar um tempo de 6 segundos para poder fazer o processo. E na primeira situação, ele pede para a gente poder calcular essa altura de queda, tá? Então, como ele foi abandonado, porque ele disse na questão que ele cai, tá bom? Do alto de um edifício, então a gente vai considerar uma queda livre. E a gente já sabe que diante de situação de queda livre, a altura total de queda, ela é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, uma questão bem direta, onde a gravidade foi adotada como sendo 10, tempo de queda 6 vai ficar sendo ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Logo, eu tenho aqui 6 ao quadrado, 36 vezes o 10, 360, e 360 dividido por 2, valor final da altura 180 metros. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, tá? E vou colocar bem aqui a solução do item B. No item B, ele pede sua altura em relação ao solo, tá? A altura dele em relação ao solo, só que por tempo de 3 segundos, gente. Imaginemos que no tempo de 3 segundos bem aqui na figura, tá? Ele esteja nessa posição. Então, daqui para o solo, ele tem uma nova altura, no qual eu tenho interesse em descobrir essa altura. Então, de acordo com o que a gente acabou de ver na questão anterior, esta altura final, ela seria igual à altura inicial, menos o valor da velocidade inicial vezes o t, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, essa expressão monitora a altura para qualquer que seja o tempo.
Agora tem um detalhe, como se trata de uma queda livre, eu não tenho a velocidade inicial. Então essa altura que a gente quer calcular para o item B, ela vai depender de uma altura inicial, lembrando que a altura inicial é a altura total com que ele, né, acabou iniciando esse movimento de queda, e esse valor a gente descobriu no item A que ele vale 180, menos a gravidade que vale 10, vezes o tempo, o tempo que eu tenho que adotar é o tempo da questão enfatizado no item B. Por isso, aqui, o número que a gente vai ter que colocar aqui, ó, é o 3, uma vez que o tempo que ele quer descobrir a altura é o tempo 3. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a altura vai ser igual a 180 menos... O que, que nós temos aqui, gente? Ó, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. Logo, essa altura vai ser igual a 180 menos 45, totalizando então a altura de 135 metros, tá bom? Já no item C, não necessariamente eu preciso aplicar uma expressão, né, para a gente conseguir matar essa questão. Gente, como o vaso está caindo? Opa, o vaso aqui está caindo, ó, livremente. Deixa eu apagar aqui. Pronto. O vaso está caindo aqui, ó, livremente. O que, que a gente pode admitir? O valor da gravidade local, como informado, é 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Velocidade inicial 0, 1 segundo depois, a velocidade desse cara passa a ter quanto? 10 metros por segundo para um tempo de 1 segundo. 2 segundos depois, a sua velocidade passa a ser 20 metros por segundo. 3 segundos depois de queda, a sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Então, pela lógica aqui, gente, se continuar até o tempo de 6 segundos, ele vai estar atingindo o solo com a velocidade de 60 metros por segundo. Ou então a outra forma de responder é aplicando a expressão, né? Onde a velocidade final é igual à gravidade vezes o tempo. Sendo assim, a gravidade 10, o tempo 6, a gente também chega no mesmo resultado de 60 metros por segundo. Pessoal, eu vou dar sequência em outro vídeo para que ele não fique muito extenso, as próximas questões. Então eu encerro esse vídeo aqui e a gente parte para o segundo vídeo.